A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 351 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos chegando na reta final do estudo da carta aos Hebreus e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 9 até o capítulo 11 de os Hebreus. Amém? Espero que você consiga separar um tempo, fazer essa leitura, meditar nela, faça as suas anotações para que Deus possa falar com você. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo de número 11 e o verso de número 6, amém? E a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Bom, nós estamos vendo aí durante esse período do estudo da carta aos Hebreus, que essa carta foi escrita para pessoas, que habitavam em Israel e algumas outras que talvez poderiam ter fugido de Israel por causa da perseguição cristã, e todos esses já haviam crido em Jesus, já tinham confiado em Jesus, mas que agora, por causa da perseguição, eles estavam retrocedendo para o judaísmo. Então essa carta é escrita para mostrar que esse retorno ele é mais parecido com a apostasia do que com o verdadeiro retorno, correto? Assim também fica evidente nessa carta que Jesus ele é o único caminho para Deus. Assim, os anjos, Moisés, Josué, a própria lei, e os profetas, todos são inferiores a Cristo, diferente do que alguns pensavam. Nós vemos também que Jesus, ele não somente é superior a todos esses que nós já falamos, como ele também era superior ao sacerdócio terreno. Lembrando que o sacerdócio ele existia para ligar o homem com Deus. Assim, o único que pode agora ligar o homem com Deus de uma forma perfeita é Jesus. Amém? Nós aprendemos também que Jesus tem um sacerdócio não segundo a linhagem de Levi, que é uma linhagem imperfeita, temporal e que é apenas um símbolo do verdadeiro sacerdócio. Mas Jesus é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é rei de Salém, que seria a futura Jerusalém. Ele é príncipe de paz. Ele tem poder para abençoar e receber dízimos. E ele oferece vinho e pão. Então esse Melquisedeque, ele apresenta a figura de Jesus no Antigo Testamento. E a linhagem sacerdotal de Jesus vai vir desse Melquisedeque, que não tem contagem de dias, não tem pai, não tem mãe e não tem filho. O que dá a entender que ele é eterno, um sacerdócio que não acaba. Amém? O de Jesus é assim, exatamente do mesmo jeito. Um sacerdócio imutável e infindável. Ou seja, sendo assim, Jesus pode sempre interceder e orar por nós. Agora mesmo, neste momento, ele está fazendo isso por mim e por você. No capítulo 9, nós vamos ter um pouco mais dessa explicação, porque o escritor ele vai começar a relatar como era o santuário antigo, o santuário terrestre que Moisés havia levantado. Porém, ele vai apontar que esse santuário terrestre, ele era uma sombra, ou seja, um exemplo das coisas que iriam acontecer, ou seja, da própria pessoa de Jesus. Então, tudo o que nós vemos no tabernáculo do Antigo Testamento apontava para Jesus. E não somente isso, O próprio sacrifício de Jesus na cruz é superior a todos os outros sacrifícios oferecidos por animais. Uma outra coisa interessante é que Jesus, ele novamente é apresentado aqui no capítulo 9 como um sumo sacerdote já dos bens realizados. Assim,
Jesus, ele está muito mais elevado do que o sumo sacerdote terrestre. Por quê? Porque o sumo sacerdote terrestre, ele era mediador, ou seja, ele ficava entre Deus e o homem numa antiga aliança. E nós já vimos que se essa aliança era antiga, então ela tinha tempo para caducar, ou seja, ela tinha um tempo para sofrer uma mudança, uma alteração. Mas Jesus, olha o que diz o verso 15, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, correto? E por que Jesus é mediador de uma nova aliança? Que aliança é essa? Uma nova aliança feita entre Deus e o homem. Nós vimos uma dessas alianças feitas lá em Noé, correto? Quando Deus colocou o arco-íris. Nós vimos uma outra aliança feita em Abraão. E nós vimos uma outra aliança feita lá no Sinai, correto? Com Moisés. Então nós temos várias alianças que Deus fez com o homem. Em todas elas o homem acabou quebrando a sua parte da aliança e Deus teve que puni-lo. Mas essa nova aliança que Jesus fez não depende da fidelidade do homem. Olha que bênção. Então, ainda que nós sejamos falhos e venhamos quebrar essa aliança, nada vai acontecer. A promessa de Deus vai se cumprir. Por quê? Porque essa aliança não depende da nossa fidelidade, depende da fidelidade de Jesus Cristo, porque Ele é o mediador. Imagina aquela pessoa que fica como fiador de um locatário de uma casa. Então, esse fiador é a pessoa responsável por aquela casa. Então, ainda que a pessoa que locou a casa não pague, esse fiador tem que pagar. Então, Jesus está ali para se manter fiel por nós. Então, ainda que nós não vamos cumprir a nossa parte da aliança que Deus fez conosco, Jesus está cumprindo por nós. Meu Deus, que bênção, né? Então, ele vai dizer assim, por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança. Para quê? O verso ainda diz, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. É o que nós acabamos de falar. Então Jesus, ele é mediador de uma nova aliança, com qual propósito? Com o propósito de que nós venhamos alcançar a promessa da herança eterna que nós vamos receber do Pai, correto? Agora, olha que coisa interessante. Essa aliança, ela tem como base um testamento. É mais ou menos por isso que nós temos essa divisão Antigo e Novo Testamento, ou seja, Antiga e Nova Aliança. Então, o que é interessante é que onde há um testamento, o testamento só pode passar a valer quando o dono do testamento venha a falecer, ou seja, venha a morrer, correto? Então, se Jesus lançou um testamento para confirmar a sua aliança, nós só poderíamos usufruir das promessas feitas nessa aliança se por acaso Jesus morresse. E eu te pergunto, Jesus morreu? Sim, ele morreu. Assim, Jesus já tornou válido o testamento, aonde estão as promessas dele, correto? Assim, você não precisa esperar um tempo para tomar posse das promessas. De maneira nenhuma. Você pode se apossar das promessas de Deus agora, nesse exato momento, porque Jesus já morreu para que a nova aliança e o novo testamento fossem válidos sobre a sua vida. Assim, todas as promessas de Deus já estão liberadas para nós. E como que Jesus fez isso? Jesus entrou num santuário, igual o de Moisés, um santuário terrestre? Não. Jesus entrou num santuário muito melhor. Verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, ou seja, todo aquele santuário que Moisés fez, que o povo andou com ele durante 40 anos no deserto, ele era apenas um símbolo, uma representação do verdadeiro. Aonde está o verdadeiro? Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, quando Jesus vai orar pelo seu povo como sumo sacerdote, ele não faz como o da tribo de Levi, que entrava no santuário terrestre e Deus estava dos céus esperando o sacrifício. Não. Jesus ele vai direto diante de Deus para se apresentar diante de Deus e interceder por cada um de nós. Glórias a Deus. Quando nós falamos da herança eterna, nós estamos falando de uma vida eterna, correto? Então isso está falando de um compromisso que o homem também precisa assumir com Deus. E aqui nós temos um ensinamento muito profundo para aqueles que acham que se ele não buscar a Deus agora, ele vai ter uma segunda chance.
E a resposta é não. Busque a Deus agora. Persevere em buscar a Deus agora. Compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. Capítulo 9, verso 27 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então vamos lá. Jesus já veio, morreu e foi para o Pai, está lá à destra do Pai. A próxima vez que Jesus vir, ele vai vir para fazer duas coisas: salvar os que esperam por ele, correto? Quem são os que esperam por ele? São aqueles que estão em comunhão com a igreja, participando do corpo de Cristo, são aqueles que estão constantemente orando, buscando a Deus na palavra, adorando a Deus através das canções e se afastando do pecado. Isso é esperar no Senhor. Mas tem um outro povo que não tem esse compromisso com Deus. O que vai reservar para eles aquele dia? Vai reservar juízo. E todo mundo vai ter uma única oportunidade de salvação. Por isso, essa carta disse lá no começo que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Amém? Então decida buscar a Deus, decida entregar a sua vida a Jesus. Depois, nós vamos ver novamente no capítulo 10, falando que a lei era a sombra dos bens vindouros, correto? Porque a lei não conseguia aperfeiçoar ninguém, mas o sacrifício de Jesus consegue aperfeiçoar aqueles que nele confiam. Olha que coisa interessante, isso está bem relatado aqui no verso de número 14, capítulo 10, verso 14. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. Está falando de qual oferta? Do sangue de Jesus que foi derramado, correto? E é interessante que aonde existiu uma remissão, ou seja, um pagamento, onde existe uma anulação de pecados, de dívidas, não há necessidade que alguém pague mais. Imagine que eu tenho uma dívida de 10 mil reais no banco há anos, e aí vem alguém e paga aquela conta por mim. Não há necessidade de eu ir lá pagar de novo, porque a conta já está paga. Tendo Jesus realmente pagado a nossa conta de pecado, porque os animais que morriam não pagavam o pecado, correto? Tendo Jesus pagado, não há necessidade de que nenhum animal mais seja sacrificado, que nenhum homem mais seja sacrificado, e nem que o próprio Jesus venha se sacrificar. Muito pelo contrário, cabe ao homem agora crer e perseverar na presença de Deus. Agora, como perseverar na presença de Deus? Esse capítulo 10 nos dá aqui alguns exemplos. O primeiro deles está lá no verso de número 25, que diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, a melhor forma de nós permanecermos firmes em Deus é congregarmos. O que seria congregar? É se reunir com pessoas que creem em Jesus, buscando a Ele assim naquele local, através de palavras, orações e louvores. Isso se parece com alguma coisa? Sim, se parece com um culto. Então é importante que você frequente a igreja. É importante que você tenha compromisso com a igreja, correto? Naqueles dias, alguns estavam deixando de frequentar a casa de Deus, estavam deixando de congregar, e assim iriam se afastar de Deus e receber depois, por se afastar de Deus, porque é comum alguém sair da igreja e voltar às práticas pecaminosas. Então, quando alguém se afasta de Deus, o que ele recebe? Condenação. Então nós precisamos estar na igreja. Não dá, amados, não existe um texto na Bíblia que te dá legalidade para achar que você pode buscar a Deus em casa e ser salvo em casa. O cristão, em toda a Bíblia, ele precisa de comunhão. Ah, mas a igreja é cheia de problemas. Não, verdade. Nós somos um problema também dentro da igreja. Mas nós precisamos estar ali. É ali que nós seremos aperfeiçoados e santificados uns pelos outros e pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Outra coisa interessante, para que nós venhamos nos manter firmes, nós precisamos perseverar. Olha o que está escrito aqui no capítulo 10 ainda, e o verso de número 36. 35 e diante. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcancem a promessa. Então, ou seja, se nós queremos alcançar a promessa da vida eterna, nós precisamos primeiro, precisamos confiar em Deus, não deixar de confiar em Deus jamais. Segundo, precisamos perseverar, continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar buscando a Deus, continuar abandonando o pecado, continuar congregando, correto? Por quê? Quem persevera está fazendo a vontade de Deus, e quem fez a vontade de Deus vai alcançar a promessa. Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Então ele está falando aqui o quê? Pouquinho tempo falta para quem vir? Jesus. E quando ele vir, o que vai acontecer? Ele vai nos recolher para a vida eterna. Olha que coisa interessante também, é que o justo, quem é esse justo? Aquele que Jesus remiu pelo seu sangue. Então o justo não vive por aquilo que ele vê, o justo vive pela fé. Amém? Se é pela fé, não é pelo que nós tocamos, é pelo que nós acreditamos. Mas para isso nós não podemos voltar para trás. Amém? Quem volta para trás, Jesus não se agrada dele. Quem abandona um compromisso com a igreja, um relacionamento com o corpo de Jesus, Jesus não se agrada dele. Amém? Verso 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Voltou para trás, está sendo condenado, está indo para a perdição. Mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Amém? Que mensagem maravilhosa, né? Então nós chegamos no capítulo 11, que é onde se encontra o nosso texto devocional, que é o verso 6. Mas eu queria ler o verso 1 primeiro. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Correto? Então, o que é a fé? Se alguém te perguntar o que é a fé é uma certeza. A fé é uma convicção do quê? Do invisível, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós esperamos. Isso é fé verdadeira. Se nós dizemos, eu acredito que a água é transparente porque eu tenho um copo de água na mão, isso não é fé. Agora, fé é quando eu digo, eu acredito que a água é transparente. Por quê? Porque a Bíblia me diz, mas você já viu? Não, nunca vi, mas eu acredito, como Noé, nunca havia chovido, mas Deus falou para ele que iria chover, e ele creu. Isso é fé. E quando ele entrou na arca, a chuva veio. Por isso ele está aqui na galeria da fé. Um outro exemplo bem interessante é Abel e Caim. Abel creu no quê? Que a oferta da primícia ia ser aceita por Deus. Mas Deus já tinha recolhido alguma vez? Não sei, mas ele acreditou. E ele tanto acreditou que Deus se agradou da oferta dele e rejeitou a oferta do seu irmão. Abraão também creu. Ele creu que ainda que ele oferecesse Isaque como sacrifício, o Senhor poderia ressuscitá-lo dos mortos. E nós vimos lá em Romanos que realmente, Deus trouxe Isaque dos mortos pela fé de Abraão. Então, todos esses exemplos, nós temos vários aqui no capítulo 11, são de pessoas que creram de uma fé verdadeira. Eles creram sem ver, sem ter convicção, ou melhor, concretização daquilo que esperavam, mas acreditaram. Amém? Então, fé é uma certeza, é uma convicção. E a fé, ela não é inexplicável, a fé ela é explicada. Por quê? Olha o que ele diz no verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então a fé não torna um cristão irracional, muito pelo contrário. Um cristão que tem fé, ele estuda, ele come, ele se alimenta da palavra, de tal ponto que ele consegue explicar aquilo que Deus tem feito por meio da sua fé. Terceiro ponto, a fé nos leva a alcançar testemunhos. O que são testemunhos? A fala de que Deus fez alguma coisa por nós. Está lá no verso 2. E então no verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível, olha essa palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. O único meio de alguém agradar a Deus não é dando carros para a igreja, não é ofertando uma oferta de 10 mil reais, não é dizimando o dobro do que os outros, não é pregando 30 vezes por mês, não é evangelizando todos os dias. Todas essas coisas são aceitáveis a Deus se elas forem feitas com fé, correto? Pregar, orar, cantar, qualquer coisa que você fizer para Deus só é aceita, só agrada a Deus se for feito com fé.
qualquer uma dessas obras, até se você ressuscitar um morto, sem fé não é agradável a Deus. Então, a ausência da fé torna alguém desagradável a Deus, porque é uma impossibilidade agradar a Deus sem ter fé. Então, no verso 6 ainda, ele vai dizer assim, porque é necessário. O que é necessidade? É aquilo que você não pode ficar sem. Nós não podemos ficar sem água, sem alimento, correto? Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você busca Deus na igreja, você precisa crer que Ele é existente. Você busca Deus em oração, você precisa crer que Ele é existente. Caso contrário, você está lá dentro da igreja, você está de joelhos em oração, desagradando a Deus, pela falta de fé. Mas se você tiver fé, independente da maneira em que você estiver, e eu não estou falando aqui da conduta, correta? A nossa conduta tem que ser honesta. Mas se você estiver num leito de enfermidade, trabalhando, em casa, aonde você estiver e da maneira que você estiver orando ou buscando a Deus, o Senhor vai fazer coisas grandiosas, porque você está apresentando fé no Deus que é poderoso para te salvar. Todos esses heróis que nós vamos ver aqui no capítulo 11 alcançaram um bom testemunho diante de Deus. E uma boa parte deles morreram sem alcançar aquilo que eles acreditavam, mas morreram acreditando no Senhor. E o texto final vai nos explicar o porquê que eles morreram sem alcançar as promessas mais profundas, correto? Por quê? Olha o que diz aqui o verso de número 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então todas as promessas mais profundas que Abraão, Noé, Abel e muitos outros homens, Enoque, todos esses que morreram sem alcançar a promessa, eles não alcançaram ela completamente, por quê? Eles estão aguardando a nós. E quando nós vamos nos encontrar com Ele? No dia da vinda de Jesus, que nós iremos ser ressuscitados e seremos transformados, correto? Ali, todos nós iremos alcançar aquela promessa do capítulo 9 e 10, a promessa da herança eterna, correto? Então eles estão nos aguardando para alcançar a glória vindoura que está em Cristo Jesus. Esses homens que creram tanto em Deus, o mundo não era digno deles, que o mundo também não venha ser digno de nós, ao ponto de a nossa fé ser tão agradável a Deus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos e te glorificamos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, fazendo crescer a nossa fé de uma forma saudável, de uma forma verdadeira. Que a nossa fé, Senhor, venha alcançar a maturidade ao ponto de nós te agradarmos, porque a tua palavra diz que aquele que se aproxima de ti precisa crer em ti. E se nós não crermos, é impossível te agradar por meio de louvores, palavras, orações, jejuns, ofertas e qualquer outro tipo de obra. Toda obra que for feita para ti precisa ser feita com fé. Dai-nos fé, Senhor. Aumenta a nossa fé para crermos no sumo sacerdote, o mediador da nova aliança, uma aliança muito superior, e aquele que morreu pelos nossos pecados para nos dar acesso à herança eterna. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, não deixe de compartilhar, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você possa estar todas as manhãs aqui estudando a palavra de Deus conosco. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.